Essa é a tal da gambiarra comunicativa que vira e mexe e tira o meu da reta da faculdade. Oi! Grande atualização da minha vida. Eu descobri bem recentemente que eu não gosto de homem. Assim, eu me descrevi como bissexual por grande parte da minha vida, mas eu nunca gostei realmente de rótulos. Eu uso queer porque é um termo bem abrangente, mas bissexual era o rótulo que eu achava que mais se encaixava comigo. Até algumas semanas atrás, quando eu comecei a perceber uma coisa esquisita em relação ao meu então namorado. Apesar de eu gostar muito dele, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Não era aquilo que eu queria pra minha vida, não tava clicando. Tinha alguma coisa faltando, alguma coisa que eu sabia que ele não podia me dar. Vocês já ouviram falar do conceito de heterossexualidade compulsória? Então, é um fenômeno que afeta membros da comunidade LGBT, principalmente lésbicas, e que pode se manifestar de formas diferentes. A heterossexualidade compulsória, ou HETCOMP, é a crença de que a heterossexualidade é a única sexualidade certa, entre aspas, e é uma internalização dessa pressão imposta pela sociedade. Você é mulher e tem que se relacionar com homem porque é assim que tem que ser. E você acaba absorvendo isso e acreditando que gosta do sexo oposto mesmo quando não gosta. Isso tem toda uma construção patriarcal, com as estruturas sociais girando ao redor do homem cis hétero, colocando eles como centro da civilização e os seres mais importantes de uma sociedade, e põe a atração por esses homens como a norma padrão. Em algumas pessoas, a HETCOMP se manifesta como uma negação da própria sexualidade, né? A pessoa negar a homossexualidade ou simplesmente não entender que não é heterossexual, ou, como é o meu caso, a confusão com a bissexualidade. Eu sempre soube que eu gostava de mulher, eu sempre aceitei que eu gostava de mulher, mas ao mesmo tempo tudo ao meu redor me falava que eu tinha que gostar de homem. Então eu acabei acreditando nisso também. Mas o que mudou, né? O que me fez perceber que eu não gosto de homem? Uma mulher, obviamente. Eu conheci essa mulher, uma mulher incrível, que é o mais próximo que dá pra chegar da Scully de Arquivo X na vida real, porque esse é o meu tipo. Se você quer saber qual é o tipo da laranjinha, é a Scully de Arquivo X. E essa mulher é praticamente isso, sabe? Eu convivo bastante com ela, porque ela tá presente no meu dia a dia, ela é parte do meu cotidiano, e com essa convivência eu acabei me apaixonando por ela. O grande mal da sáfica é se apaixonar por mulher casada. Tipo, pra mim, foda-se que ela é mais velha que a minha mãe e que os filhos dela são mais velhos do que eu não tô nem aí pra isso. Eu gosto de milf, coroa gostosa, porque essa mulher, puta que pariu. Vira e mexe eu falo dela no Twitter e, tipo, eu cheguei a quebrar a minha pausa no Twitter só pra falar de como aquela mulher é gostosa. Meu Deus do céu. O problema é ela ser casada e eu não mexo com gente comprometida. Mas eu fiquei não, né? Eu estou completamente apaixonada por ela. Ah, mas e se ela é hétero? Na minha cabeça todo mundo é bi até que se prove o contrário. Então, se ela se denomina hétero, também não seria problema pra mim. O problema é aquela aliança no dedo. Tá, me apaixonei por uma mulher, a ficha caiu, que eu não gosto de homem, beleza. E o meu namorado fica como? Pois é complicado, eu gosto dele, ele é um fofo, ele é um querido, um amor, eu realmente gosto muito dele. Eu cheguei a falar isso aqui no Twitter outro dia. Eu gosto do conceito de um namorado, de ter um rapaz pra sair, andar de mão dada, beijar na boca. Eu gosto desse conceito, mas agora a ideia de transar com homem me dá nojo. Eu cheguei a conversar com algumas colegas sobre isso, uma delas inclusive falou que sempre achou que eu fosse sapatão, ela nem... Algumas das colegas com quem eu conversei, inclusive, já passaram por essa mesma situação que eu. A realização, né, cair a ficha da HETCOMP. E eu fiquei ainda mais curiosa sobre esse fenômeno, e enquanto eu tava pesquisando, eu acabei me deparando com alguns ensaios escritos pela Adrienne Rich. Eu vou deixar o link para esse ensaio específico completo aqui na descrição, que é Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. E nesse ensaio tem um trecho que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. A habilidade dos homens ao negar a sexualidade das mulheres ou a forçá-las a isso, ao comandar ou explorar o trabalho delas a fim de controlar sua produção, ao controlá-las ou roubá-las de suas crianças, ao confiná-las fisicamente e privá-las de seus movimentos, ao usá-las como objetos em transações masculinas, ao restringir sua criatividade ou quando as retiram de amplas áreas de conhecimento e realizações culturais da sociedade. Lembra que eu falei mais cedo que a HETCOMP é um fenômeno que se origina na estrutura patriarcal da sociedade? Pois bem,
é isso aqui. Nesse ensaio como um todo, a Adrienne ressalta bastante como a Redcomp surgiu da subserviência forçada da mulher ao homem em várias áreas, seja no mercado de trabalho, com o reforço do capitalismo, seja na fé. Religiões abraâmicas têm essa doutrina de colocar a mulher abaixo do homem na hierarquia social. Eu sou católica, eu sei disso. E no âmbito social, onde a mulher é sempre colocada como um objeto, como um prêmio a ser conquistado por esses homens. E os desejos e as vontades dessa mulher são ignorados pela sociedade em geral, porque a mulher não tem esse direito de fala, ela não tem esse direito de externalizar ao mundo o que ela realmente quer da vida. E isso é uma coisa que foi conquistada muito recentemente pelo movimento feminista. E por isso acaba diminuindo, até invisibilizando toda a existência da pessoa sáfica como um todo, porque você, como mulher, ou que se apresenta de forma tipicamente feminina, que também é uma construção social por si só, diga-se de passagem, mas eu não vou elaborar nisso aqui, demonstrar desejo por alguém que não é um homem cis e hétero já te coloca fora de uma curva, fora de um padrão que você, em teoria, deveria seguir. E muitas vezes esse desvio é respondido com violência de alguma forma, não só a violência física, que é o que muita gente pensa, mas também a violência social. A Redcomp é uma forma de violência social. É você forçar a mulher a ficar no armário porque ela não tem o direito de ter um desejo próprio. Ela não tem o direito de sentir tesão por outro ser humano que não um homem, que foi justamente quem colocou ela nessa posição de negação de falta de autonomia. A Redcomp também afeta homens gays, tá, galera? Eu não esqueci disso. E tem um fundo de machismo estrutural nisso aí também. Ser gay, ser um homem que sente desejo por outros homens, pra essa estrutura toda que eu já discuti até agora, basicamente coloca esse gay numa posição equiparada à da mulher, ou seja, de inferior. É por isso que muito homem hétero se ofende quando é chamado de gay, porque pra esses homens, ser gay, ser mulherzinha, é sinal de inferioridade. Assim, eu não sou um homem gay, então eu não posso falar muito desse assunto porque não é uma coisa que eu tenho vivência. Isso é só o meu ponto de vista em relação a uma coisa que eu observo nos meus círculos sociais e nas mídias que eu consumo. Mas tá, e eu, laranjinha, como fico eu nessa história? Não sei, eu fico aqui lidando com essa situação, processando esse baque que eu tô vivendo, porque sim, é um baque, e sofrendo porque eu quero pegar a mulher casada. Socorro. Tchau.